Opa, tudo bem? Estou de volta depois de um período que estava meio adoentado, então hoje eu volto a fazer mais um vídeo. E nesse retorno, né, eh, falando sobre o colecionismo, eu vou fazer um depoimento sobre o meu colecionismo, como eu me tornei um colecionador. Claro que a paixão pela literatura, ela vem desde pequenininho. Minha mãe, ela tinha o hábito de comprar livros para mim, né? Desde quando eu era muito pequeno. E antes de eu dormir, ela sentava na cabeceira da cama e lia as historinhas para mim. E isso desenvolveu muito a minha imaginação. Então, essa semente foi plantada desde cedo, né? E então eu gostava muito de histórias, né, de historinhas e tudo mais. Mas até então, a minha primeira lembrança assim, de história em quadrinho, de gibi, eu lembro que eu era, né, pequeno, assim, guri, e meus primos, eles colecionavam tio Patinhas, né? A Disney, principalmente, não era só tio Patinhas, os gibis da Disney. Então tinha tio Patinhas, Mickey. Eu lembro que eu vi aquilo ali, né? Mas eu não tinha, assim, não lia aquilo ali, né? Eu via que eles estavam sempre envolvidos, lendo e tudo mais. Eu achava interessante até aquilo ali. Até o dia em que eu lembro que eu estava na quarta série, eu devia ter aqui uns 11 anos, e a professora, até então eu não tinha gibi, né? Eu nunca tinha tido nenhum gibi. E a professora, eu lembro que a professora resolveu fazer um trabalho de história em quadrinho e pediu para cada aluno, né, levar uma HQ para a escola. Eu não tinha. E eu lembro que uma colega minha, ela pegou os quadrinhos né, os gibis do irmão dela, que era mais velho, e levou para a escola. E quando terminou a aula, né, eu fiquei fascinado com aqueles gibis e ela pegou assim e me deu um gibi, que seria, né, comparando com, por exemplo, o Tio Patinhas, tem a número um, a moedinha número um, a primeira, eu tenho o gibi número um, né, que é esse gibi aqui, né, o Heróis da TV número 7. E exatamente assim como está agora, sem capa, nem sem contracapa, foi que ela me deu. Era assim que estava. E assim está até hoje. Eu lembro que eu li esse gibi aqui, eu devorei ele, né? Nossa, cada página que eu lia, eu adorava aquilo ali, né? Aquilo ali, literalmente, isso aqui abriu uma janela na minha frente e eu entrei num mundo completamente diferente, né? Era uma outra dimensão, né? Eu, como já tinha a minha imaginação desenvolvida, né, pela minha mãe, então quando eu começo a ler isso aqui, é como se abrisse uma janela na minha frente para um outro universo. E aí eu fui literalmente picado pelos quadrinhos, né? Eu me apaixonei pelos gibi. Então, essa Heróis da TV número 7, publicada em janeiro de 1980, então é a minha número um, exatamente como está aqui. Claro que essa aqui, hoje em dia, ela está guardada num lugar, ela tem um lugar no meu coração e na minha coleção, ela está guardada, né? Mas eu troquei esse gibi, né, por um com capa, né? Não ia deixar esse, não. Então eu tenho, hoje em dia, outros dois HQs na Heróis da TV número 7, né? Estão em perfeito estado de conservação esses dois, né? E esse gibi aqui, eu tenho um carinho muito especial, né? Por ser o número um. Então por isso que eu tenho duas, né? Então seria duas edições em perfeito estado e mais aquela. Essa aqui então está na minha coleção e essa outra que está guardadinha, né? Junto com aquela ali, com aquela número um, vamos dizer assim, né? Porque tem um valor, essa edição tem um valor especial para mim, né? E então a partir daí claro, eu nunca teve muitas posses, né? Então eu lembro que a minha mãe me dava uma mesada, uma pequena mesada para mim, e eu conseguia comprar, eu comprava o Heróis da TV, que ela me deu, a minha colega me deu o número 7, mas já estava na banca o número 30. Então eu fui na banca, né? E comprei, tinha o Heróis da TV número 30 e tinha o Capitão América número 30. Então, aí eu comecei a colecionar esses dois títulos. E aí depois eu via o Homem-Aranha.
ainda na RGE, também comecei a colecionar o Homem-Aranha, o Hulk, né? São dois títulos da RGE. Então, aos poucos, eu fui conhecendo o universo da Marvel, né? Fui compreendendo, né, quais eram os heróis, seus poderes, os seus vilões, né, os seus universos particulares de cada herói. E aos poucos comecei a conhecer esse mundo e cada vez mais me envolver com ele, né? E depois a minha coleção comecei a expandir, eu comecei a passar para DC, né, Superman, Batman, comecei a conhecer esses outros personagens da DC e também comecei a gostar muito. Tinha alguns da. Eu não, nessa época eu não colecionava nem Turma da Mônica, nem Disney, né? Eu até tinha um ou outro de Patinhas e eu usava como moeda de troca para trocar com meus amigos, né? Pelos Marvel que eu queria. Já que eu não tinha um poder aquisitivo muito grande, né? Eu comprava em sebo alguma coisa, ou alguma coisinha eu comprava na banca, né? Naquela época o gibi era barato, né? Era de fácil acesso pra gente, né? E então eu conseguia comprar alguns gibis que eu não tinha, os atrasados, né, dos primeiros números, no sebo, ou eu trocava, né, com meus amigos, né? E assim eu fui aumentando minha coleção. Eu lembro que eu já devia ter uns 130 gibis, mais ou menos. Eu guardava dentro do meu quarto, dentro do roupeiro, né, embaixo do roupeiro ali. E um dia eu estava de manhã, eu saí de tarde, e quando eu voltei, eu olhei assim, a porta do roupeiro aberta. Eu sempre fui muito metódico, né, com relação às minhas coisas, né? Eu não deixava nada tirado, nada, né, assim. Eu fui olhar e por meu espanto, meu choque, assim, tinham roubado quase toda a minha coleção. Como eu colocava os mais antigos embaixo, né, pegaram os dois, acho que era duas fileiras de gibi, né, pegaram os de cima e deve ter ficado alguns mais antigos, inclusive, claro, né? Naquela época tava junto, né? Inclusive ficou esse aqui, né? Graças a Deus ficou esse aqui, não roubaram. E então os mais antigos que eu estavam mais embaixo ficaram. E eu lembro que fazia pouco tempo que eu tinha comprado num sebo o número um do Homem-Aranha da RGE. E eu já gostava muito do Homem-Aranha. Hoje é o personagem, assim, os que eu mais gosto é o Homem-Aranha e os X-Men, né? E então me roubaram aquele gibi. Pra você ter uma ideia, eu levei mais de 20 anos para conseguir novamente comprar aquele gibi, né? Primeiro que quando me roubaram, eu me desgostei, né? Eu fiquei alguns anos sem comprar. Eu me desgostei com a coleção, com isso. Aquilo me deixou muito chateado. Na verdade, eu até tentei, com o que eu tinha, com o pouco que eu tinha de dinheiro, eu achei meus gibis, todos que foram roubados, num sebo. E eu tentei recomprar alguns, consegui recomprar alguns, mas eu não tinha condições financeiras de comprar todos eles. Então, alguns eu consegui recomprar. E depois um outro colega meu disse assim: Ô André, eu sei quem é que roubou teus gibi. Eles roubaram, são dois guris que entraram na tua casa, porque eles estavam falando na escola que iam fazer isso, entraram pela porta dos fundos e roubaram os gibi para comer, para comprar sorvete. E aquilo ali me deu assim ó, uma dor no coração, sabe? E eu não consegui recomprar todos, né? Eu comprei alguns e por causa disso eu me desgostei e fiquei alguns anos sem comprar gibi. Até que passando na frente de uma banca, né? Eu entrei e fui olhar assim na prateleira, os gibis que estavam para venda ali, e aí novamente me picou, né? Me veio aquela vontade de comprar gibi, eu comecei de novo e aí a minha coleção aumentou, né? E aí virou o que está hoje, assim. Eu, eu comecei a comprar bastante, né? Tanto Marvel, DC, tipo, da Disney. E, mas ainda assim, em 2002, quando a editora Abril parou de publicar os quadrinhos, eu também novamente me desgostei, porque eu moro no interior, né, do Rio Grande do Sul, e houve uma descontinuidade na entrega das publicações. Aquilo ali me deixou meio frustrado, né? E, e aí eu parei de colecionar. Eu parei, a única coisa que eu colecionei foi nos anos 2000, foi a coleção do Pateta Faz História. Então de 2002 a 2012, mais ou menos, 10 anos, eu só comprei
os 32 gibis que eram da coleção do Pateta Faz História, nada mais. Né? Eu só voltei em 2012 a colecionar novamente a coleção. A comprar novamente quadrinho e a ler de novo e tudo mais, né? O que eu tinha estava tudo encaixotado, eu desencaixotei, botei nas prateleiras, né? E a minha coleção então girou o que está hoje, né? Mas desde guri, né? Eu tenho esse hábito, eu gosto muito dos quadrinhos, realmente isso é um desestresse, é uma válvula que a gente, né? Que a gente pode se desestressar, né? E é como se tu entrasse num outro universo. Eu recomendo. Vale a pena, desenvolve a mente, desenvolve o vocabulário, desenvolve a escrita, abre os teus horizontes. O quadrinho não é só besteira, não, de maneira alguma. É a maneira, a porta de entrada que tu pode ler outras coisas depois. Então, por isso que eu recomendo, e muito para os meus alunos também, ok? Quem gostou, então, dê um like no canal, se inscreva, né? E até a próxima.